Nós estamos nesta noite, então, retomando esse tema, não é, do capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo de 18 a 21. Semana passada, na parte 1, nós trilhamos aqui o versículo 18, e hoje, pela graça de Deus, vamos tentar concluir aqui até o versículo 21. Efésios 5, de 18 a 21. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a palavra para a nossa meditação aqui nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida aqui no meio do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito nos aquiete, que o Senhor nos instrua agora, Deus, mente, corações, emoções, nos desperte, dê-nos atenção, Senhor, a despeito de toda a canseira do dia. Ó Deus, ajuda-nos, que o Senhor possa superar as nossas debilidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais, para que o Teu povo aqui reunido possa compreender essa palavra, Deus, na medida da necessidade de cada coração. Também aqueles que a ouvirão depois no canal da igreja, Pai, de maneira online, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os instrua pelo Teu Espírito Santo, e que saiamos daqui um pouco mais crentes, um pouco mais instruídos acerca da obra do Senhor na vida do Teu povo pelo Teu Espírito Santo. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada foi um estudo muito interessante. O título do estudo foi Enchei-vos do Espírito, parte 1. Hoje nós vamos continuar aqui nesse texto, na parte 2. Nós vamos ver um pouco das evidências de alguém que está cheio do Espírito Santo. E vendo o versículo 18, no estudo passado, já está lá no canal do YouTube da igreja, você pode acessar se você tem alguma dúvida. Nós vemos Paulo aqui, inicialmente nesse versículo 18, quando ele exorta a igreja, quando ele na verdade determina, que quando ele diz, enchei-vos do Espírito, é um imperativo, não é um pedido que pode ser recusado, não é um conselho que Paulo está dando para a igreja, é uma ordem. Ó, enchei-vos do Espírito. E ele faz um contraste muito interessante aqui, nesse versículo 18, com alguém que está cheio do vinho, cheio de bebida, sob a influência e o domínio do álcool. Ele vai dizer assim, ó, alguém que está cheio do Espírito manifesta um comportamento totalmente diferente, diametralmente oposto, contrário a alguém que está debaixo da influência e do domínio do álcool. Olha o que ele disse no 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo disse, não vivam como pessoas que estão debaixo da influência do álcool. Vivam como alguém que está debaixo da influência do domínio do Espírito Santo. E por que Paulo chega para a igreja dos Efésios e ele faz este contraste? Olha, se vocês se embriagavam no passado, se vocês bebiam álcool, se vocês participavam de cultos no paganismo, onde era comum se embriagar nos banquetes das divindades, agora não façam mais isso como cristãos. Agora vocês vão viver sob o domínio e a influência do Espírito, que é coisa totalmente diferente. Lembra que a gente pensou aqui? Os Efésios, eles vieram de uma cultura paganista. Eles vieram do paganismo. Havia cultos a divindades ali naquele mundo greco-romano. Por exemplo, a deusa Diana, a Afrodite, a Baco, para os romanos era o deus do vinho. Como era o culto pagão destas divindades? Era regada com banquetes. As pessoas se reuniam no lugar e tornavam o caldo. Bebiam. E também havia orgias nesses cultos do paganismo. E o que acontecia? Eles criam
que quanto mais bêbados estavam, mais fora do domínio das suas emoções, do seu intelecto, da palavra, descontrolado totalmente, eles criam que eles estavam mais possuídos das divindades que eles buscavam adorar. Então, para esses cultos no paganismo, quanto mais bêbado, mais iluminado você estava, mais espiritual você era, mais cheio da divindade você estava. E agora, dentro da igreja cristã, será que é a mesma coisa? Paulo depara com essa questão. Será que eu tenho que me embriagar com vinho para sentir o Espírito Santo? Paulo está dizendo, não. E o que mostra esse contraste é essa conjunção aí no versículo 18. Olha que interessante, ó. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, vírgula, agora, mas... Essa conjunção marca algo que Paulo vai começar a falar e que é totalmente o oposto do que ele disse antes. Mas, quer dizer, em vez disso, em vez de ficar bêbado com vinho como vocês ficavam, se encham do Espírito. Então, irmãos, logo de início, parece que para Paulo, se encher do Espírito Santo é ter controle de si. Não é perder o juízo, não é perder o domínio das emoções, não é não saber o que se fala, não é se comportar como alguém não humano, alguém fora de controle, não, como viviam as pessoas embriagadas debaixo da influência do álcool, de onde veio essa igreja no paganismo. Mas é o contrário, parece que é alguém que tem consciência do que está pensando, sentindo e fazendo. Alguém que está cheio do Espírito Santo é alguém que tem consciência de si, tem domínio de si. Entenderam isso? Parece que esse contraste no versículo 18, para Paulo, é muito claro. E agora então, a partir do versículo 19, ele vai mostrar 4 evidências de alguém que está cheio do Espírito Santo. E vocês vão perceber que em todas essas evidências, na vida de alguém que está buscando a plenitude do Espírito, está buscando se encher do Espírito, vocês vão perceber que há domínio, que há controle, que você precisa estar no teu juízo são, não como um bêbado, mas você precisa estar são para conseguir desempenhar essas 4 coisas. E a primeira delas está aí no versículo 19. Alguém que está cheio do Espírito, buscando a plenitude do Espírito, olha o que diz o versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Lá no original grego está escrito assim, ó, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A Nova Almeida Atualizada e a Nova Versão Internacional são 2 traduções da Bíblia. Nós seguimos a Revista e a Atualizada, mas essas outras 2 traduções, eles já leram esse versículo assim. Eles dizem lá, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. E o John Stott, que é um estudioso da palavra, quando ele olha para esse versículo, ele diz assim, ó, o contexto onde acontece esse falar entre vós com salmos, hinos e cânticos é o contexto de um culto público. Isso acontece no momento da reunião solene da igreja. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em se reunir com outros irmãos na casa de Deus, no culto público solene, no dia do Senhor, para juntos, justamente, entoarem louvores e edificarem uns aos outros. Olha só, quando o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus, o que eles devem fazer? Eles devem falar entre eles, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são isso? São formas de expressar musicalmente o louvor a uma divindade. No caso, pelo Espírito Santo, ser edificado mutuamente pelos louvores do culto público. Paulo está dizendo assim, ó, quando vocês estão reunidos, falando a palavra de Deus, louvando a Deus, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está fortalecendo a fé de vocês. Vocês estão se edificando mutuamente. Alguns estudiosos, quando olham para isso aqui, ó, do versículo 19, vocês devem falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles dizem que Paulo, na mente de Paulo, judeu,
está o Saltério, ou o livro dos louvores, ou o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos contém justamente o que? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O povo, quando ia adorar a Deus, eles cantavam muitos salmos. Muitos salmos são metrificados. Você pode cantar, são hinos, são cânticos espirituais. E o pastor Augusto Nicodemos, quando ele olha para esse texto, ele fala o seguinte, olha que interessante. Para Paulo, falando com salmos, hinos e cânticos, significa que a expressão, ou é a expressão de alguém estar cheio do Espírito Santo, significa ter prazer em expressar a palavra de Deus, não só no culto, para que a gente se edifique, não só cantando a palavra, para que Deus seja adorado e sejamos edificados pelos cânticos, mas sobretudo, falando e compartilhando a palavra na vida, o tempo todo. Alguém que está cheio do Espírito Santo tem prazer, satisfação, no quê? Em conhecer e comunicar a palavra de Deus a outros irmãos e a desconhecidos também. Sabe por que isso é relevante? Especialmente no ambiente da igreja, porque após um sermão de domingo, após um estudo bíblico, após uma reunião de oração, nós deveríamos ter prazer em debater aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos de Deus. Mas muitas vezes, o que a gente vê em igreja? A gente vai discutir o resultado do último jogo de futebol, ou então o comportamento de determinado irmão, ou, nossa, como foi ruim a pregação ou o louvor hoje. Enfim, parece que para Paulo, alguém que está cheio do Espírito Santo, tem sempre a palavra de Deus na sua boca, para edificar a vida dos que estão ao seu redor. Esse tipo de louvor, irmãos, de hino, de salmo, de cântico, que é regado pela palavra de Deus, agrada a Deus na congregação e edifica a vida individual de cada crente. Por isso, além de falar entre vós com hinos, cânticos e com salmos, veja, é preciso entoar e louvar de coração ao Senhor. Perceba que agora não é mais fazendo isso entre nós, mas entoando e louvando ao Senhor. Entoar é cantar com palavras. Louvar é que essas palavras sejam cantadas com instrumentos musicais. Juntando tudo isso nesse versículo 19, parece que um coração sincero e grato a Deus, cheio do Espírito, ele fala, se comunica na igreja, entre os irmãos, e louva a própria palavra de Deus, recebida na mediação de Jesus Cristo. Olha que interessante, muito mais do que o estilo da música, a altura das notas, o poder, a badalação da voz de quem canta, está o coração do adorador, a letra daquilo que se canta. Ele está cheio da palavra de Deus, que é revelado na letra das canções, dos hinos, dos salmos entoados a Deus para a sua glória. Não é o livro de louvores que era cantado? O saltério? É palavra. Cada salmo é palavra de Deus. Cada um dos 151 salmos é palavra inspirada de Deus. E Deus se agrada muito quando ele é louvado com essa palavra, sobretudo. Quando ele é louvado com cânticos espirituais que cantem a ele a palavra que ele revelou. Olha que importante, irmãos. O livro de Salmos, como eu disse, é chamado de livro dos louvores, porque os judeus cantavam a Deus muitos desses salmos. É por isso que a música, a salmodia reformada, ela segue um padrão, mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Não é uma música que normalmente produz descontrole emocional nos ouvintes, não é. Ela não foi feita para isso. A música, o louvor a Deus, foi feito para enlevar a mente, o coração, a alma do adorador, para louvar a Deus com a palavra dele, como o judeu fazia, quando entoava o livro de Salmos a Deus. Então, o louvor em uma igreja reformada, irmãos, guardem isso, não é para você, não é para agradar a tua predileção de música,
Não é porque você gosta mais de uma musiquinha mais agitadinha ou mais lentinha, ou uma música com uma nota mais alta, ou uma música que te dá sono. Não é para você o louvor. O louvor aqui numa igreja reformada é para Deus. Isso faz toda a diferença. Porque hoje, o ministério de música em muitas igrejas é desenvolvido para os homens. Se você tem que vir aqui e você tem que sair daqui explodindo de emoção, de alegria, de vitalidade, porque a música te chacoalhou naquela noite. Não, a música não é para te chacoalhar, meu irmão. É para adorar a Deus. Agora, olha só. Quando você canta a palavra de Deus, quando você busca louvar a Deus para Ele, o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida naquela hora? Vai te trazer contentamento, vai te energizar com o Espírito Santo. Entende? Então, para Paulo, uma das evidências de alguém que está cheio do Espírito é cantar a Deus a palavra do Espírito, para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para louvar a Deus, não para mexer com o homem, com o emocionalismo dele. Faz sentido isso, irmãos? O culto é o quê? A reunião de adoração, prestação de serviço a Deus. Veja, quando estamos entoando a Deus, nós estamos servindo a Ele, com a métrica da música, com as canções, com a nossa voz, com todo o nosso ser. É para Deus. O centro de um culto, de uma reunião de estudo, de uma reunião de oração, é Cristo. É Cristo. Essa é uma das características do ajuntamento do povo de Deus. A gente se reúne e coloca no centro da nossa adoração e reunião Cristo, a cruz de Cristo, a obra de Cristo. Isso é importante. Você precisa entender isso. Na igreja presbiteriana do Brasil, a gente não vai ter música que te leve a ficar fora de controle emocional. Você pode até chorar, você pode até se consternar, mas veja, sempre oferecendo a Deus aquela canção. O Espírito Santo em você, na medida da tua ligação, do teu despertamento espiritual, do teu processo de santidade, sim, a música vai tocar você, mas veja, não é a música pela música, e esse tem sido um problema hoje. Hoje, as pessoas estão pesquisando que tipo de música mexe com as emoções dos fiéis. E aí é feito todo um trabalho sobre o louvor, sobre a música, para mexer com a tua emoção. E onde é que ficou Deus aí? Onde é que ficou Cristo? Foi adorado? Ou você foi adorado? Então, isso é importante. Alguém que está cheio do Espírito Santo tem prazer em cantar a Deus esse tipo de música. Que tipo de música? Música com conteúdo bíblico. Por isso que eu falo para vocês, preste atenção na letra desse hino, na letra dessa canção. Ela vai sempre trazer alguma coisa que a Escritura revela. Vai ter um princípio bíblico ali. Deus vai estar sendo adorado, engrandecido. A gente vai estar reconhecendo algo nele e o que ele tem feito por nós, naquele hino e naquela música. Isso é importante. Mas veja, em segundo lugar, alguém que está cheio do Espírito Santo não vive se arrastando pela vida, murmurando e lamentando diante de tudo e de todos. Mas segundo Paulo, dá graças a Deus por tudo em nome de Jesus. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade aqui em terceiro lugar, não é? Primeiro lugar, a gente fala com hinos, salmos e cânticos, com a palavra se edificando. Segundo lugar, a gente adora a Deus, louvando e entoando a palavra dele nos louvores. E em terceiro lugar, a gente comparece diante de Deus, dando graças a Ele. Porque, irmãos, a murmuração é pecado. Dentre outras coisas, significa desconsiderar Deus e sua providência. Porque quem murmura, quem fica se lamentando de tudo, não está olhando para Deus e do que Ele está fazendo naquela situação que levou aquele a murmurar. Deus está operando ali segundo um plano dele que é diferente do nosso. A gente vê que a murmuração é pecado, por exemplo, em Filipenses 2,14.
Lá a gente lê assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. A gente vê isso em 1 Pedro 4:9. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A gente vê isso em Judas 1,16. Judas 1,16. Os tais, os falsos mestres, olha uma característica dos falsos mestres, são murmuradores. E olha uma característica de um murmurador, são descontentes. Um murmurador manifesta descontentamento, irmãos. E a Bíblia diz que isso é pecado. Por quê? Porque é falta de fé em Deus. O crente cheio do Espírito, ele está cheio, ele não está isento de queixas, veja, mas ele deve levar essas queixas a Deus, como Jó fez no meio do seu martírio. Veja, ele amaldiçoou muitas vezes o dia do seu nascimento, falou: Deus, o que eu fiz para isso ter acontecido comigo? Mas olha, ele fez isso na presença de Deus. Quando ele fez isso na presença de Deus, ele depositou a sua confiança, a sua dor em Deus. Ele não fez isso para outras pessoas, como seus amigos, que o condenaram por manter uma vida de pecado e por isso estar sofrendo. Deus não estava retribuindo o pecado na vida de Jó, Deus estava testando a fé dele, guardando a fé dele. Deus estava destronando o diabo, que pôs a fé de Jó em xeque diante de Deus. Falou: Deus, Jó é crente porque ele tem tudo, é por isso que ele te serve. Tira tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema diante de ti. E Deus permitiu, e o diabo foi destronado na sua tese, porque Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua confiança em Deus. Não se tornou incrédulo, irmãos. Deus o sustentou. Então veja, o crente cheio do Espírito está cheio não de queixas para pessoas, para si mesmo, mas de ações de graças, de agradecimento a Deus. Porque Paulo fala aqui nesse versículo 20, que ele deve dar sempre graças a Deus por tudo. Agora veja bem, tem uma questão aí que a gente precisa pensar. Então o crente, ele precisa deixar de lamentar, deixar de murmurar. E ele deve dar sempre graças a Deus em tudo. Ok, então eu devo dar graças a Deus pelo mal existente? O que você acha? Eu devo me alegrar com o sofrimento, com o choro, com a miséria, com as trevas do mundo ao meu redor? O que você acha? Eu devo me alegrar com isso? Um estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte, olha o que ele diz, gente. As coisas são estranhas hoje. Ele diz assim, abre aspas, uma noção estranha está conquistando popularidade em alguns círculos cristãos, de que o grande segredo da liberdade e da vitória cristã é o louvor incondicional, o tempo todo. Então, que o marido deve louvar a Deus pelo adultério da sua esposa, e a esposa pela embriaguez do marido. Tem isso, gente. E que até mesmo as calamidades mais pavorosas da vida devam ser motivos para ação de graças a Deus e de louvor. Tem gente defendendo isso. Semelhante sugestão é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade, e na pior, uma insensatez e até mesmo uma blasfêmia. Naturalmente, os filhos de Deus aprendem a não discutir com Deus nos momentos de sofrimento, mas sim a confiar nele e na verdade, dar-lhe graças pela sua amorosa providência, mediante a qual, o que Deus pode fazer no meio do olho do furacão? Ele pode fazer até mesmo o mal servir aos seus bons propósitos. O mal não deixa de ser mal, mas Deus pega aquele mal e, dentro do plano dele, da soberania dele, usa aquele mal para um bom propósito dele na vida de um filho. Mas isto, olha só agora, isso aí é louvar a Deus por ser Deus, não louvar a Deus pelo mal. Entendeu a diferença? Fazer assim, louvar a Deus pelo mal, seria reagir de modo insensível à dor das pessoas, ao passo que as Escrituras nos mandam chorar com os que choram, e desculpar e até mesmo encorajar o mal, ao passo que as Escrituras nos mandam odiar o mal, não andar de mãos dadas com ele e resistir ao diabo. O mal, irmãos, é uma abominação para o Senhor, e
não podemos louvá-lo ou dar-lhe graças por aquilo que ele abomina. Fecha aspas. Então olha só, um pai ou uma mãe que perde um filho, o emprego, a saúde, jamais agradecerão a Deus pela perca em si. Não é isso que Paulo está ensinando a dar graças. Mas agradecerão a Deus pelo que então? Por saber que Deus está presente com eles para consolá-los naquela situação tormentosa. Que Deus tem algo bom por trás de todo aquele suplício. Entenderam a diferença? É agradecer a Deus não pelo mal que te acontece, mas porque Deus está com você ali. Ele tem um plano, um propósito, e Ele vai usar essa aflição para o teu bem. É isso que, quando a gente lê na Bíblia, em tudo dai graças, esse é o sentido de dar graça. Não é porque você pisou num prego enferrujado que deu um tétano e você perdeu o dedo do pé. Deus me livre. É porque Deus está cuidando para que isso não suba e você perca a perna, e você perca um braço, e você morra até ali mesmo por causa daquele prego enferrujado. Entendeu a diferença? Deus está cuidando de você no meio de toda aquela enfermidade. É por isso que você pode dar graça, porque Deus está com você. E no final, tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem na vida daqueles que confiam em Deus, nesse Deus que está com ele. Talvez pensando nisso, Paulo pode dizer lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam essa frase e distorcem para defender o materialismo. Eu tudo posso vencer, conquistar. Paulo está preso, sofrendo um bocado quando ele escreve isso. Então o que é o tudo posso aqui? Tudo posso suportar, porque Cristo está comigo aqui na prisão. Eu tenho plena confiança, a minha esperança é viva de uma glória eterna, mesmo que eu não saia dessa prisão. Ele saiu da primeira vez, ele não saiu da segunda, mas nessa primeira prisão ele saiu de Roma. Mas quando a gente vê tudo posso vencer em Deus, suportar toda a aflição em Deus. Um crente então, irmãos, vou trazer aqui para o nosso estudo, um crente cheio do Espírito Santo dá graças a Deus por todo o bem e mal que lhe acontece, não por eles em si, mas por saber que Deus está com ele em todo o tempo, o alegrando no bem e enxugando as suas lágrimas no dia mau, porque em Cristo ele se fez o seu Pai Celestial. Entenderam isso? Essa questão de dar graças não é pelo mal em si, mas é porque Deus está cuidando de você diante daquele mal. E tudo isso, Paulo vai dizer aí, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa gratidão a Deus pela presença dele em nossa vida, que um crente cheio do Espírito Santo manifesta, é porque ele está firmado em Cristo. Isso tem por base a obra redentora de Cristo na vida dele. Porque Deus, irmão, só recebe glória e gratidão na vida daqueles que estão cobertos com o sangue de quem? De Jesus. Lá em Colossenses 3,17, Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, pelo nome, pelos méritos, pelo poder, pela cruz de Jesus, graças a Deus Pai, porque Deus só recebe graça e gratidão e louvor pelo nome de Jesus. Fazer algo no nome de Jesus é confiar na sua autoridade, no seu poder, nos seus méritos. Só quem vive diante de Deus pelos méritos de Jesus e para a glória de Jesus pode comparecer diante de Deus o Pai e orar a Ele com ações de graças, esperando ser abençoado nessa oração de gratidão. Senhor, a vida está difícil, mas o Senhor está comigo, ó Deus. O Senhor não me abandonou. Eu creio em Cristo. Eu nasci de novo quando eu creio em Cristo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O Senhor caminha comigo todo dia, ó Deus. E eu sei que no final de tudo isso que está me acontecendo, há algo bom reservado pelo Senhor. Eu não entendo, mas eu quero confiar. Me ajuda a descansar no Senhor nessa hora. Só quem vive diante de Deus, pelos méritos de Jesus, pode comparecer assim no meio do olho do furacão, Sérgio, e ser grato a Deus, não pelo mal, mas sabendo, podendo confiar que o Senhor está cuidando da vida dele naquele momento. Irmão, só faz isso quem está cheio do Espírito Santo, viu?
Alguém sob a influência do álcool não tem a menor consciência disso. Alguém que perdeu o domínio dessa verdade também não tem a menor consciência disso. É mais uma evidência de que alguém cheio do Espírito Santo é alguém, no domínio das faculdades mentais, das emoções e daquilo que está fazendo, experimentando na sua vida. Não é alguém que perdeu o controle de si. E por fim, diz o versículo 21 aí, que alguém cheio do Espírito Santo, a música que nós cantamos, calmo, sereno e tranquilo nessa vida. É manso e humilde, especialmente no relacionamento com Deus e no relacionamento com os irmãos em Cristo. Olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Alguém que está cheio do Espírito Santo é submisso a Deus e é submisso aos irmãos. Porque vocês amam, obedecem e se sujeitam a Cristo, Paulo está dizendo. Se sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. A submissão do cristão a Deus, a uns aos outros e até a pessoas que não conhecem o Senhor, essa mansidão no trato, no entendimento, sabe qual é a base? É a nossa submissão a Cristo. Se Cristo não é Senhor da tua vida, jamais você vai se submeter a Deus. Jamais você vai ser submisso aos teus irmãos. A base, isso aqui é importante demais. Olha que versículo curtinho. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A base da submissão da igreja a Deus e entre si é a submissão a Cristo. Um crente, Paulo está dizendo aqui, um crente que é cheio do Espírito Santo se sujeita a Deus e ao próximo, seja cristão ou não. Por quê? Porque ele, primeiro, esse crente, ele está debaixo da servidão de Cristo sobre sua vida. Isso aqui é importante demais. E, se Deus permitir, no próximo estudo, nós vamos ver Paulo trazendo exemplos dessa submissão nos relacionamentos. Ele vai falar sobre essa submissão no lar, entre marido e mulher. A mulher é submissa ao seu marido porque, em primeiro lugar, ela é submissa a Cristo. Um marido ama incondicionalmente a sua mulher e, se possível, se entrega por ela porque, em primeiro lugar, ele é submisso a Cristo. Filhos se submetem aos pais, pais não provocam os seus filhos a ira. Por quê? Porque eles, em primeiro lugar, são submissos a Cristo. Empregados se submetem aos seus patrões e, às vezes, até a patrões cruéis. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esse empregado cristão é submisso a Cristo. E no relacionamento com o patrão cruel, é a Cristo que ele está servindo, Paulo vai dizer. Não é o patrão, é a Cristo a quem estás servindo. Mas a gente vai ver isso, se Deus quiser, a partir do próximo estudo. Importante demais. A submissão nos nossos relacionamentos. Esse verbo aí, sujeitando-vos, Esse verbo sujeitar significa tornar-se inclinado ou desejoso, ter o desejo de se submeter aos pedidos ou desejos dos outros. E é interessante porque ele é um particípio e está na voz passiva. Quer dizer, essa submissão é contínua na vida do crente. Irmãos, ela não é realizada por mim ou por você, porque naturalmente, longe de mim me sujeitar a alguém. Naturalmente a gente não gosta de sujeitar as pessoas. A gente gosta de botar um cabresto, de mandar rédea curta nos outros. Por isso que está na voz passiva. Sujeitando-vos. Quem é que leva alguém a se sujeitar a Deus, a ser submisso a Cristo e a ser sujeito aos irmãos? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Mais uma vez, uma evidência de alguém que está cheio do Espírito é que ele se submete a Deus. Ele não discute com Deus, com a sua palavra. Ele se rende a Deus. Ele abre mão da sua justiça e ele aceita a justiça de Cristo sobre a vida dele. Ele não chega diante das pessoas gritando, chamando por seus direitos, oprimindo, ofendendo, constrangendo. Não, muitas vezes ele se cala, confiando que Deus está vendo o que está acontecendo ali. E Ele é o juiz desse crente, desse cristão. E Deus há de retribuir essa ofensa que esse irmão sofreu. E por aí vai. Essa injustiça cometida, essa exploração. Tem um irmão aqui na igreja que enfrenta muito problema com seu carrinho.
Coitadinho, quantas vezes já veio me queixar, pastor, não aguento mais, que dureza. Meu irmão, Deus está de olho nesse teu constrangimento. Tudo isso que te tiraram, te fizeram, isso há de ser julgado pelo teu Deus no dia do juízo. E você há de ver isso. Cada centavo que te tiraram, cada ofensa que você sofreu, cada constrangimento, coloque na mão do teu Deus. Deus há de te recompensar isso aí que você passou. Isso aí, irmãos, é essa sujeição. Paulo vai falar muitas vezes de um empregado nas mãos de um patrão duro, severo. Calma, você está servindo a Cristo. Ganha esse homem, ganha essa mulher cruel com a tua obediência, com a tua servidão, com o teu amor. Você vai impactar demais a vida dessa pessoa. Demais. Então olha só, como eu disse, né? Naturalmente nós somos arrogantes, convencidos, agressivos, donos do mundo, não gostamos da ideia de nos submeter a ninguém. Por isso, essa sujeição a Deus e aos irmãos só é possível, primeiro, se o coração for transformado pelo Espírito de Cristo, reinando nele, destronando o eu caído. Um coração que agora vive cheio do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito tem que transformar esse coração para você amar sua esposa a ponto de se entregar por ela. Para a esposa ser submissa a você como marido e líder dela, porque ela é submissa a Cristo. Primeiro, o Espírito Santo tem que transformar o coração de vocês. Tem que destronar o orgulho e um eu caído. E tem que fazer com que Cristo reine. Então, irmãos e irmãs, a sujeição a Deus e aos irmãos em amor e serviço é mais do que evidência de que essa vida caminha buscando a plenitude do Espírito Santo a cada dia. Só alguém que está cheio do Espírito Santo pode se submeter a Deus e aos irmãos e não querer dominar sobre eles. Lamentável a postura de muitos líderes e de muitos irmãos e igrejas que querem justamente montar em cima das pessoas, dominar sobre os demais, sob o pretexto de estarem cheios do Espírito Santo e os outros não, talvez que ainda não recebeu a segunda bênção. Se Jesus Cristo se tornou submisso ao Pai e servo de todos para salvar a igreja da condenação dela diante do seu Pai, se Jesus fez isso, o cristão verdadeiro não verá problema algum em ser submisso a Deus em primeiro lugar e aos outros irmãos, por amor a Cristo, seu Senhor. Por amor a Cristo é a base da submissão dele, seu Senhor. E daí a gente pode concluir aqui com algumas aplicações rápidas. Paulo está dizendo, irmãos, que esses são os resultados sadios da plenitude do Espírito Santo. E todos eles dizem respeito aos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus, adorando-o com alegria e com ações de graças. E em segundo lugar, uns com os outros, conhecendo e falando a palavra de Deus entre nós e nos submetendo uns aos outros para sermos servos de Jesus Cristo, ou porque somos servos de Jesus Cristo. Como é que a gente pode aplicar isso? Apenas algumas aplicações. Primeiro, quando Paulo fala assim, não vos embriagueis com vinho, não caminhe sobre o domínio dele, mas sobre o domínio do Espírito. Busque se encher do Espírito. A gente pode trazer isso aqui para os nossos dias pensando no seguinte: cuidado com as redes sociais, irmãos. As redes sociais hoje revelam pessoas descontroladas intelectualmente, emocionalmente, como evidência de estar cheio do Espírito Santo. Veja, o Espírito, segundo Paulo, nos dá domínio e não descontrole total. Nos dá domínio do intelecto, das emoções e do que fazemos. Para Paulo, ser cheio do Espírito nada tem a ver com reações emocionais descontroladas. Pessoas falando sem ninguém entender o que elas falam, pulando, correndo, batendo palma, rolando pela igreja, gritando. Isso não é evidência de estar cheio do Espírito. Para Paulo e para esse texto, estar cheio do Espírito significa uma vida piedosa, centrada na palavra, de oração, de estudo da palavra, comunhão com a igreja, serviço e adoração a Deus. Isso sendo visto de modo crescente, cada semana mais na vida da pessoa. Para Paulo,
Isso é estar cheio do Espírito aqui nesse texto. E não viver como um bêbado descontrolado sob a influência do álcool. Segundo lugar, quando Paulo diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, o que ele está dizendo aqui? De que a comunhão cristã deve ser edificante, não desmiolada. Portanto, fale palavras compreensivas que edifiquem os teus irmãos e que glorifiquem a Deus. Quando Paulo está falando lá em 1 Coríntios 14, ele está tratando sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele está dizendo que é melhor trazer uma palavra compreensível, uma profecia naqueles dias, do que falar milhões de palavras que ninguém entende. Pode edificar a vida da pessoa que está falando, mas se você que está ao lado não entende, não edifica a tua vida. Então, ele está dizendo, ele prefere trazer uma palavra que edifique a igreja, do que milhões de palavras que ninguém entende. Aí ele vai falar de instrumentos musicais. Ele vai falar, se eu tocar um instrumento aqui fora da nota, você não está estranho? Não é feio? Você está entendendo? É harmoniosa essa melodia? Não, é feio. Ele vai dizer, da mesma forma, na igreja, nós precisamos nos comportar e falar palavras que nos edifiquem, que nós compreendamos. Então as músicas e as conversas, elas devem fortalecer a fé mútua dos irmãos. Por isso, irmãos, a importância do louvor está cheio da palavra de Deus. Você vai ser edificado quando você está louvando a Deus com a palavra dele. Então cante ao Senhor com sinceridade, mesmo fora do culto público, lá na tua casa, no teu trabalho. Aprenda os hinos e cânticos, traga-os à mente nas horas do dia, especialmente naqueles dias difíceis. Certamente você vai encontrar consolo nisso. O Espírito Santo vai te consolar nessa hora. Terceiro lugar, a questão de dar graças a Deus sempre. Desenvolva um coração grato, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque isso é impressionante, sabia? A gratidão protege contra a murmuração e fortalece a nossa fé. Naturalmente, quando a coisa aperta, nós nos voltamos contra Deus. Quem falou que o Senhor é amoroso? Quem falou que o Senhor está cuidando de mim agora? Perdi meu filho, perdi o emprego, estou aqui lutando com a minha saúde. Procure olhar para Deus no meio desse problema, Ele está lá com você. E procure ser grato. Quem está cheio do Espírito manifesta isso, nessa hora. De alguma forma, eu não sei como Deus vai fazer isso, mas Ele vai inclinar o teu coração a olhar de uma outra perspectiva o problema. Meus filhos não são convertidos. Olhe isso numa outra perspectiva. Deus está fortalecendo a tua fé nele, de que é Ele que vai converter teus filhos e não você. Você vai ser um instrumento para Deus converter os teus filhos. Eles vão olhar para a tua fé, eles vão olhar para o teu testemunho de fé. Seja grato a Deus, porque você faz parte da igreja de Cristo. Olha aí, no meio de um problemão, Deus está fortalecendo a tua fé. Olhe a situação numa outra perspectiva. Agradeça em todas as circunstâncias, não pela circunstância em si, mas porque Deus está presente e cuidando de você no meio da aflição. A gratidão em todo tempo é evidência de alguém que está cheio do Espírito e confia em Deus. Irmãos, quantas pessoas emocionalmente espirituais em tantas igrejas, e você olha para o testemunho de vida dela no dia a dia, uma pessoa ingrata, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não canta a Deus a palavra dele, uma pessoa que não tem o desejo de conhecer e estudar a palavra, mas que cheio do Espírito é esse? O Espírito vai nos levar a gritar, a pular, a nos emocionar, a nos comportar como desmiolados no meio da igreja, produzindo escândalo na vida dos vizinhos. Quantas pessoas, vizinhas de muitas igrejas, eu já ouvi lamentar, dizendo, é um barulho infernal aqui do lado, nem parece uma igreja, esse povo grita, pula, treme a parede aqui. Será que o Espírito Santo produz isso? Ou produz adoração consciente, inteligente? E por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que esse texto me fala? Relacionamentos saudáveis exigem humildade e submissão mútua. Isso aqui é importante. O respeito aos irmãos e o serviço mútuo demonstram reverência a Cristo.
É a Cristo a quem estamos servindo aqui. Eu aqui hoje estou servindo a Cristo na presença de vocês. Vocês organizaram o dia para estar aqui, para servirem a Cristo na edificação da fé de vocês pelo estudo. Vocês não estão servindo a mim aqui não. Nós sempre estamos servindo a Cristo. E por que é importante pensar nisso no ambiente da igreja, irmãos? Porque a igreja não é lugar para competição entre as pessoas, mas um ambiente de colaboração, onde ninguém se basta sozinho. Uns precisam se sujeitar aos outros, para que o corpo cresça e Cristo seja exaltado. Eu e você, eu não posso querer brilhar sozinho no dom que Deus me deu. Você não pode querer fazer tudo sozinho aqui, no dom que Deus te deu. Se um irmão tem o mesmo dom que você, vai lá dar a mão a ele, para vocês trabalharem juntos. Eu louvo a Deus aqui na nossa igreja. Aqui eu vejo dons na vida de 2, 3, 4 irmãos, e eles trabalham juntos. Ninguém quer brilhar sozinho aqui dentro do dom que tem. Ninguém quer ser autossuficiente aqui. Não! Quando um não pode fazer isso, ele liga para o outro, vai lá e faz. Quando a uma não pode dar essa aula, liga para a outra, vai lá e dá, e por aí caminha a nossa igreja. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque aqui não é lugar para competição, irmão. Aqui é lugar para colaboração. Aqui eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. E nesse precisar, nós nos edificamos, o corpo cresce e o Senhor do corpo é engrandecido. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, irmãos. Está vendo a coerência? Olha como é bom estudar a Bíblia. Olha como é bom entender com a mente, porque crer é também pensar. Louvado seja Deus por isso. Mais um momento aqui, onde a gente pode pensar um pouco no que significa estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Longe de ser um comportamento descontrolado, é um comportamento centrado na palavra, centrado em Cristo, sob o domínio, sob a influência do Espírito. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Vamos lá, Laís. Vem cá, Laís. Vem aqui no microfone para quem vai ver essa aula depois, poder ouvir você, que as suas colocações sempre são pertinentes, Laís. Fala alto aqui pra gente. Depois nós já vamos orar e tirar a nossa foto aqui do nosso encontro para a gente postar no nosso grupo. Tá ligado, meu irmão? Quer tirar o microfone para você segurar? Irmão, uma das coisas que é muito interessante, na minha opinião, é em relação às próprias lideranças. Porque dentro da igreja de Deus, quando se lê a Bíblia, quando se lê o Evangelho, quando se lê o Testamento, a gente vai ver o trabalhar de Deus. Então, tem dois extremos que todas as igrejas têm que tomar cuidado. E aí, parte da liderança para o sustento. Por quê? Porque uma coisa é o pessoal quer que sobe nas paredes para dizer que é espiritual, e vira aquela situação que traz um canto, ninguém nem quer entrar naquele lado, como foi ensinado tudo. Mas, por outro lado, a pessoa talvez ela não está cheia do Espírito Santo, mas ela está cheia de gratidão. E, na verdade, ela nem sabe o que é realmente ser cheio do Espírito Santo, uma vez que ela é grata, ela já tem o Espírito Santo. Porque a gratidão é o Espírito Santo que dá, né? Só que aí, ela vai se comportando de alguma forma. Por a liderança ter um cuidado, um zelo, para trazer essa edificação, para que a igreja seja edificada, que não haja escândalo, que a pessoa vai entrando no ritmo seguramente. Então tem dois extremos. Um extremo é aquela loucura, e o outro extremo é alguém pensar que a pessoa não pode ficar negrada, não pode ser grata, e o momento individual dela com Deus, essa é Deus que sabe. Então existem dois extremos. Um é injetar, e o outro é aquela loucura que nós já vimos na internet, né? Então eu acho muito importante que muitas das vezes a pessoa ela chega aqui e, por exemplo, agora nós temos um irmão cantando aqui domingo, né? Ele cantou tão bem, então me dá alegria, vontade de chorar, alegria. Por quê? No momento você está tão grato porque o louvor ele toca a pessoa, né?
E a pessoa acaba, às vezes ela dá uma glória mais alta, às vezes ela não suporta, que alegria. E essa alegria, ela não pode ser tirada do indivíduo que é grato ao seu Deus por algo que talvez nós não vamos fazer vocês por ele. Primeiro lugar que Deus salvou. Mas Deus salva o indivíduo, Deus cura o indivíduo, Deus protege o indivíduo, Deus faz tudo na vida do indivíduo. De repente ele se desmancha em milagre, ele se no espelho, de repente ele está tão contente, tão grato, e é uma coisa que realmente a gente tem que entender, porque Deus ele vai trabalhar da forma que ele quiser, não é mesmo? Nós temos uma boa liturgia, Deus tem seu Deus, é muito importante, mas existe um momento que a pessoa está ali chorando, alegando, e só ela Deus sabe o que Deus fez. Depois a gente vai saber, talvez alguém pode saber, né? Eu acho que tem dois extremos. Um é tentar emprestar, tentar impedir que alguém se alegre mesmo, porque tem lugar também que é tão seguro que alguém alegrar e acha, não. A alegria faz parte de um salvo, crente e cheio de gratidão. Por outro lado, também tem o extremo. Aí cabe ao apoio da liderança, do time, para que esse culto seja realmente como foi ensinado para o povo agora. Entenderam, irmãos? Olha que interessante isso, não é? Quer dizer, você pode chorar na presença do Senhor, você pode se alegrar, pode cair lágrimas, você pode se emocionar, mas isso é diferente em dizer que você precisa sentir isso para ter o Espírito. Você tem que correr atrás disso como evidência espiritual. Esse é o problema. Muitos lugares, se você não gritar, falar alto, se arrepiar, chorar, o Espírito não está presente. Esse é o problema. Eu já contei para vocês, né? No passado, antes de ter um encontro com o Senhor, eu namorava uma moça e ela era evangélica. Eu não era, mas eu ia às vezes num culto com ela. E na igreja que ela ia, gente, era um emocionalismo, uma gritaria, e eu queria orar baixinho, mas eu ficava constrangido. E eu pensava assim, não, Deus não está me ouvindo. Está todo mundo gritando e batendo mão em pé, eu tenho que fazer isso, senão Deus não está aqui. O que eu fazia? Eu começava a pular. Isso acontece, infelizmente, na vida de muita gente que só tem a ação do Espírito Santo se houver isso. Se eu chorar, se eu arrepiar, se eu gritar, se eu me descontrolar, aí o Espírito está aqui. Eu não posso cultuar a Deus de maneira calma, aí Ele não está. Esse é o problema. Então, de fato, cuidado com os extremos, não é? Nem essa insanidade toda, essa falta de descontrole, mas não se culpe também. Se em um louvor, se em uma oração, você chorar. Louve a Deus por isso. Tá bom? Tudo bem? Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, obrigado porque é o Teu Espírito que nos traz a instrução do Senhor para as nossas vidas. Aplica, Deus, com graça essa palavra aos nossos corações. Livra-nos, Senhor, dos extremos da fé. Dá-nos equilíbrio em viver a fé de maneira sadia e inteligente, Deus, para a honra e glória do Teu nome, não para gerar escândalo na vida das pessoas. Ó Senhor, edifica-nos pela Tua palavra, enche-nos cada dia mais do Teu Espírito Santo, um Espírito, ó Deus, que Tu já nos destes quando nos uniste a Cristo em nosso novo nascimento, na nossa regeneração espiritual. E agora, Deus, fortalece esse Espírito em nós, por meio da oração, da comunhão, da Tua palavra, da ceia, ó Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado pelo Teu povo aqui reunido, para ouvir essa aula. Que o Senhor aplique, Deus, com poder, na medida da necessidade de cada filho Teu, a instrução aqui recebida nesta noite. E que seja, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos de volta para os nossos lares, guardados pelo Senhor. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos de todo engano, de toda mentira, de toda heresia, de todo emocionalismo barato, Senhor, que é vendido em tantos lugares, como evidência da ação do Teu Espírito. E confirma com o nosso Espírito, pelo Teu Espírito, que nós somos filhos do Senhor em Cristo Jesus. E que podemos nos alegrar, Senhor, em um culto calmo, sereno e tranquilo em Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.